Oi gente, aqui é Marina, escritora de livro de ficção. Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana do Destravado Escritor. Nesse evento você está aprendendo o caminho para você escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Mesmo que você nunca tenha escrito um livro, esteja travado na escrita ou não saiba como publicar e vender esse livro. Na primeira aula dessa semana eu te mostrei a grande descoberta que eu fiz por trás dos livros de sucesso. Te mostrei também que existem 3 pilares que compõem a escrita de um livro de sucesso e que deixam seu livro muito mais interessante e envolvente. Para ser um escritor independente e ter o seu livro escrito e publicado, você precisa ter assistido a primeira aula para depois assistir essa aqui, porque esse evento é um verdadeiro passo a passo. Por isso é importante que você assista as 3 aulas na sequência certa. Como que você vai aprender nessa aula a publicar o seu livro se ainda nem souber os fundamentos para escrever um livro de sucesso? Não adianta nada também publicar o livro e ninguém querer ler por não ter boas técnicas de escrita ali. Então, se você ainda não assistiu essa aula ainda, volta lá e assiste, porque nessa aula de hoje você vai descobrir que você também pode publicar o seu livro sem editora em 3 etapas, e a última é a mais importante. E você vai ver como é fácil. Antes de começar, eu já quero agradecer a todos os comentários deixados por vocês na aula anterior. Eu dei o meu máximo para responder a todas as perguntas e fico muito feliz por ver o nascimento dessa imensa comunidade de autores independentes que estão dispostos e comprometidos a evoluir cada vez mais na sua escrita e já deram o primeiro passo. Agora, você vai ter a oportunidade de descobrir o segredo por trás da publicação independente para te destravar na escrita e publicação do seu livro sem uma editora. Sou Juliana Vanzelé, escrevo ficção cristã, fantasia. Tô com o livro aqui para mostrar para vocês, gente. Primeiro livro. Gente, a gente fez um lançamento, né? Como eu falei, na feira, lá em BH, uma feira de ficção cristã, é a maior feira de ficção cristã do Brasil. Eu fiquei, não vou mentir, fiquei muito receosa de não vender nem 2 livros, porque meu livro, eu não sou conhecida ainda, é meu primeiro livro, mas eu me surpreendi positivamente. A gente teve uma venda, uma das maiores vendas, junto com gente muito conhecida na feira. Então, o primeiro lote já foi, e aí a gente abriu agora o segundo lote. O pessoal que leu só deu 5 estrelas, então eu fiquei muito feliz. Meu nome é Gabriel Souza, sou escritor de ficção científica e alta fantasia, e atualmente eu tenho um livro publicado e 4 livros escritos. Vou mostrar para vocês, ó, aqui para provar, antes para todo mundo, né, que isso aqui é possível, gente, ó, isso daqui é possível sim você escrever e publicar seu livro, e não é um livro encadernado, gente, é um livro com lombada mesmo, viu? Eu não acreditava que isso aqui era possível, né? Quando eu lancei Portadores da Humanidade em versão digital, né, isso foi antes de entrar pro treinamento, o diretor já chegou falando: Gabriel, precisamos lançar esse livro na escola. Aí foi fazendo as vendas do digital, e depois comecei a pré-venda do livro físico, né? E assim, foi um grande sucesso, porque eu vendi muitos livros na minha escola, tipo, foi muitos mesmo. Inclusive, no lançamento, eu tive até que pedir mais livros a mais, que não tinha mais lá, já vendi todos, né? Isso faz nem um mês, né? Foi dia 6 de outubro, faz nem um mês isso aconteceu. Foi um sucesso enorme lá no lançamento. E principalmente agora, né? Que agora que eu fiz a segunda tiragem do meu livro, foi um grande sucesso também. Consegui vender, gente, em um mês, vendi quase 70 livros. Seguindo as técnicas de marketing lá do treinamento. E o pessoal tá amando, gente, juro. Um livro de 400 páginas, na primeira semana já leu, falou que adorou o livro. Eu nunca teria esses resultados sem um treinamento. Nunca teria mesmo. Nunca imaginaria que um dia eu escreveria um livro com a média de um livro por mês. Nunca imaginaria que eu conseguiria vender 70 livros em menos de um mês. Depois de ter aplicado diversas técnicas de escrita na sua história, terminado o seu livro, chega uma hora que você vai ter que publicar esse livro. A questão é que muitos autores, quando chegam nessa etapa, podem se questionar 3 coisas diferentes. Primeiro, não tenho dinheiro para publicar o meu livro, ou então nenhuma editora aceita o meu livro, ou não sei quais são as etapas da publicação independente. E acabam o quê? Engavetando seus livros por causa disso. Esses são 3 questionamentos que eu vou responder para você aqui agora e quebrar algumas crenças na sua cabeça. Para quem diz que não tem dinheiro para publicar e acaba engavetando seu livro, seu sonho no final das contas, eu vou te contar que existe uma forma de você publicar o seu livro sem investir 1 centavo. É possível ter o seu livro publicado sem ter muito dinheiro para isso.
E na próxima aula eu vou te contar como isso é possível. Você não precisa investir milhares de reais para ter seu livro publicado. Sabendo realizar você mesmo todas as etapas da publicação, sem precisar contratar ninguém para fazer para você, você já vai economizar muito dinheiro. E essa parte financeira já não vai ser mais um impedimento para você ter seu livro publicado. O meu objetivo aqui é fazer você ter liberdade, independência e autonomia para realizar todos os processos de escrita e publicação sem depender de editoras e sem precisar contratar outros profissionais. Agora, para você que ainda está no dilema da editora, você já ouviu quando eu contei a minha história e já sabe que vai sair muito mais barato e muito mais vantajoso começar sendo um autor independente, ficando com 100% do lucro das vendas, sem ter que investir milhares de reais na editora. E agora que você decidiu se tornar um autor independente, você pode se deparar com o seguinte questionamento: tá, mas e quais são as etapas da publicação? O que eu tenho que fazer agora? E eu já tenho que te dizer que são muitas etapas da publicação independente, mas que ficam muito mais fáceis quando você tem tudo organizado, num passo a passo. Eu vou te apresentar aqui quais são as 3 etapas essenciais para publicar o seu livro sem editora. A primeira dessas etapas é a estética. A estética do seu livro importa e muito, tanto externa quanto interna. Uma das coisas que mais influenciam na decisão de compra de um livro pelo leitor é a aparência dele, porque as pessoas julgam sim o livro pela capa. As pessoas abrem, folheiam o livro para ver como é dentro, e com isso não dá para ter muita noção se o livro é bom ou não, mas ela vê que a capa é bonita, atrativa, a cor da folha é agradável aos olhos, a formatação interna do livro é interessante, aí ela vai e compra o livro. Eu vou te mostrar algumas imagens para você ter uma noção de como a estética influencia e muito na hora de você decidir comprar algo. Primeiro, qual desses treinadores você escolheria para fazer academia, para ser seu personal? Com certeza esse aqui demonstra muito mais que pode te ajudar a ficar musculoso do que esse aqui julgando só pela estética, sem saber qual realmente é o melhor profissional. Agora, qual dessas praias você escolheria para passar o fim de semana? Geralmente a gente prefere passar nessa aqui do que nessa aqui toda suja, toda meio feia, né? Agora, qual dessas bananas você iria preferir comprar na feira? Com o seu livro acontece a mesma coisa. As pessoas são levadas a comprar algo que é esteticamente mais bonito, por de forma inconsciente parecer mais seguro, mais confiável. Então é muito importante você se preocupar sim com a estética do seu livro. Primeiramente, a formatação interna, que você pode fazer até mesmo enquanto escreve o seu livro. Mas cuidado que para formatar o seu livro nos moldes da publicação, também tem técnicas e ferramentas para isso. Não é só abrir um arquivo de Word tamanho A4, Arial 11 e sair escrevendo que já está pronto. As pessoas costumam contratar até diagramadores para fazer esse serviço, que cobram em média uns R$2.000, e na terceira aula você vai descobrir como você pode fazer você mesmo essa formatação do seu livro, de forma que fique atrativo, interessante para o seu leitor. Agora, quanto à estética externa do seu livro, é a preocupação em relação à capa. Tem muitas pessoas que compram um livro só porque a capa é bonita. Nem sabe se o livro é bom ou não, mas a capa é tão atraente que a pessoa deseja ter aquele livro na estante dela. Eu também já vi muitos livros incríveis, só que tinha uma capa feia ou mais ou menos, que não vendeu muito. Isso aconteceu inclusive com um dos meus livros, que eu precisei mudar a capa por causa disso, que é esse livro aqui, As 7 Memórias. Essa primeira capa aqui eu paguei para um capista fazer para mim e quase ninguém comprava esse livro. Eu ficava lá batendo cabeça para descobrir por que as pessoas compravam tanto os meus outros livros e esse ficava estocado sem ninguém querer comprar. Então eu entendi que era por causa da capa, que não estava feia, mas não estava transmitindo a verdadeira ideia do livro, a ideia de um livro de suspense, mistério, que nem romance envolvido tem. E aí eu resolvi mudar a capa e eu mesma criei essa nova capa aqui, da forma como eu ensino lá no treinamento, e desde então as pessoas começaram a desejar ter o livro só por causa da nova capa, desejavam ter o livro na estante, começaram a ficar muito mais interessados na história. A procura pelo livro aumentou muito por causa da capa.
Por isso, se preocupar com a estética do seu livro é uma das etapas mais fundamentais desse processo de publicação independente, porque influencia e muito na decisão de compra do seu livro. Na próxima aula, você também vai descobrir como fazer você mesmo uma capa incrível para o seu livro, tanto para livro físico quanto e-book, sem precisar contratar um capista para fazer para você. Ajuda a gente a criar capa, criar book trailer, essas coisas assim, ajuda pra caramba, porque às vezes a gente não tem dinheiro e tem capista que cobra caro. Você aprende essas coisas tudinho no curso, realmente você fica independente. Eu diagramei o livro, eu fiz a capa, eu fiz o registro. Assim, ela ensina a fazer tudo, eu fiz tudo sozinha. Se eu não tivesse esse passo a passo, eu não ia conseguir fazer isso. Não ia, principalmente sozinha. Você contratar cada especialista para cada processo, acaba ficando muito caro mesmo. Aqui ele. Sim, foi eu que fiz tudo. Escrita, capa, revisão, diagramação, tudo. E se não fosse o seu curso, eu não teria conseguido terminar ele sozinha, né? Agora, a segunda etapa é a identidade. Pensa comigo, quando nasce um bebê, para essa criança existir juridicamente, ela precisa ter o quê? Uma certidão de nascimento. Quando você está escrevendo o seu livro, você está ali moldando, criando esse livro, igual uma criança se desenvolvendo na barriga da mãe. E quando você publica esse livro, é como se esse livro nascesse, saísse da barriga, e esse seu filho só vai ser reconhecido na sociedade como uma obra, vai passar a existir de fato, quando tiver essa certidão de nascimento, que no mundo literário é o registro do seu livro. Essa é uma das etapas mais importantes do processo de publicação, que é fazer o registro e o ISBN do seu livro. Muitas pessoas nem sabem a importância dessas duas coisas, ou acham que é a mesma coisa, ou nunca ouviram falar disso, e eu vou te explicar agora. O registro te garante os direitos autorais sobre a sua obra e te dá proteção contra plágios. E o ISBN é o Código de Identificação Internacional do seu livro, que contém todas as informações sobre ele. Eu peguei aqui um dos meus livros para mostrar para vocês o que é o ISBN na prática. Assim, é esse códigozinho de barras que vocês podem encontrar em qualquer livro. Peguem qualquer livro que tem na estante de vocês. Vocês podem observar que todos eles têm esse código de barras aqui atrás. O que é isso? Isso é o ISBN. E isso não é aquele códigozinho que passa na livraria para você poder comprar lá na livraria que passa aquela maquininha. Não é. Isso é o código do livro, que ele é ultra necessário para você, inclusive, comercializar seu livro, por exemplo, numa livraria física. Sem esse código, você nem pode comercializar o seu livro. É como se ele nem existisse. Um livro sem ISBN é como se fosse uma pessoa sem CPF, não pode nem ser identificado. E você sabia que além de ficar com quase 100% do lucro das suas vendas, a editora ainda fica com parte dos seus direitos autorais, do seu livro, do seu trabalho, das suas ideias, só porque é ela quem vai registrar? Porque o seu livro vai ser registrado pelo CNPJ da editora. Então, se você precisar trocar de editora ou decidir publicar de forma independente, você estará sempre refém dessa editora. Esse é o preço do desconhecimento. Mas eu vou te mostrar que você pode se libertar disso, fazer o seu próprio registro no seu CPF, tendo você 100% dos direitos autorais da sua obra. Na internet tem um monte de vídeos que te ensinam a fazer ISBN com um prazo de 120 dias e pagando em média ali uns R$300. No meu treinamento eu ensino meus alunos uma forma extremamente simples deles conseguirem o ISBN do livro deles em até 2 dias e pagando menos de R$30. E sem burocracia, de uma forma muito mais prática. E essa é só uma das várias coisas que as pessoas que tentam publicar de forma independente sem um método acabam fazendo errado e pagando muito mais caro na publicação do seu livro, ou seja, perdendo muito tempo e dinheiro e gerando ainda mais frustração. Já tinha visto, né, antes eu estava pensando em escrever, estava pesquisando sobre, só que é muito negócio complicado, envolvia essa parte muito complexa de editora, de registro, essas coisas. Eu pensava, esse negócio é muito complicado, acho que não dá pra mim. Aí depois, quando eu vi esse escritor independente, aí sou eu, escritor independente, eu não tenho suporte de ninguém, não tenho investimento. Aí aos poucos eu fui vendo as aulas, né, acompanhando o curso, acompanhando o pessoal, tirando dúvidas, e fui percebendo que não é tão complicado assim. Mas tudo que eu sei hoje, que eu fui desenvolvendo, foi graças ao treinamento, foi graças às aulas também. E agora o terceiro fundamento da publicação
ovo da galinha. Eu não sei se você sabe, mas o ovo da galinha é bem menor do que o ovo da pata. Mesmo sendo menor e menos nutritivo, o ovo da galinha está em todos os supermercados. Tenta achar um único ovo de pata no mercado aí qualquer da sua cidade. Você não vai achar, não tem. Isso acontece porque a galinha faz o seu trabalho de cacarejar. Ela grita para todo mundo ouvir. A pata, ela é silenciosa, ninguém sabe quando ela botou os seus grandes ovos. O cacarejo da galinha representa o seu marketing pessoal, que é divulgar o seu trabalho quando ele está finalizado, para que as pessoas vejam. Se a galinha não fizer barulho, seu produto perde visibilidade para o ovo da pata. Você tem que fazer barulho para que todos olhem o que foi feito, para que as pessoas vejam que você está com o livro publicado, para que as pessoas notem o seu livro. Ou o seu ovo vai ser só mais um perdido ali no meio da cesta que ninguém vai comprar. Quantos livros que podem ser às vezes até piores do que o seu, mas vendem muito, tem um monte de leitores, um monte de feedbacks, e quantos livros incríveis deixam de ser vendidos porque você não anuncia, não sabe fazer um bom marketing, uma boa divulgação. Depois ainda acha que o problema é que o seu livro é ruim, ou que ninguém gostou, ou que ninguém quer ler e comprar o seu livro, sendo que você só não está sabendo o que fazer para anunciar e vender o seu livro para as pessoas certas. Muitos autores só escrevem e publicam seu livro, depois espera que ele se venda sozinho na base da fé, agindo como uma pata. É fundamental que você tenha um plano de divulgação constante, uma estratégia de publicação, porque se você não divulgar, você não vende o seu livro. Então é essencial que você conheça as técnicas de divulgação se você estiver a fim de fazer umas vendas e conseguir leitores. Se você não faz uma boa divulgação, você pode acabar se frustrando com aquela sensação de que ninguém está a fim de ler o seu livro, quando na verdade elas só não estão entendendo ou se convencendo de que precisam ler o seu livro, porque você não está mostrando isso para elas. Você precisa mostrar o valor do seu livro, dar razões para essa pessoa deixar de fazer outras coisas e priorizar a leitura do seu livro. Por isso essa divulgação é tão importante. Por que é importante conhecer e planejar o processo de publicação da forma independente? Porque eu vejo muita gente que se frustra com a editora por ser caro, depois vai lá tentar resolver publicar sozinho, de forma independente, mas por não ter alguém que entende de todo o processo, acabam demorando muito mais e pior, pagando muito mais caro na publicação do seu livro. É um passo de cada vez. E olha só, você consegue fazer isso. E sabe por quê? Porque não é falta de criatividade, não é falta de tempo, não é falta de inspiração, não é um dom mágico de escrever livros. O que falta é um método, um passo a passo. E eu tô aqui para te ajudar a trilhar essa jornada e te guiar para que você consiga escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Eu fiz o lançamento na Livraria Leitura. Teve gente que eu não conhecia, que comprou meu livro. Então, assim, eu realmente não esperava que fosse dar tão certo. Tanto que eu vendi todos os livros no dia do lançamento, os livros que eu levei para a livraria, no caso. E aí eu tinha um estoque em casa para poder abrir a minha loja virtual. Só que esse estoque também foi embora antes que eu pudesse abrir a loja, as pessoas quiseram comprar e eu fui vendendo. A gente fez um lançamento, foi na TV, foi na rádio e no jornal. Depois, no dia do lançamento, a gente foi na livraria. Sim, tô vendendo. Onde eu vou, tô vendendo. Inclusive, onde eu viajava, inclusive eu viajei na praia, também vendi também na praia. Daí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer isso agora, né? Ter que correr atrás. E daí foi quando eu vi o curso da Marina, né? Resolvi entrar, tava super acessível. E daí tudo o que eu precisava para fazer a minha divulgação, para fazer o meu marketing, o que faltava eu aprendi no treinamento. E principalmente a como publicar, né? Tá aqui na minha mão já. Aqui, ó. Eu até tinha mudado a capa dele. Foi maravilhoso a tarde de autógrafo, gente. Até agora as vendas me surpreenderam muito, muito mesmo. A moça lá da livraria, ela falou assim pra mim que ela ia comprar mais livros meus pra poder mandar em outras livrarias que ela tem. E uma outra livraria que ela tem lá em São Bernardo ainda. Não tem nada na internet com o que tem no treinamento da Marina. Você viu aqui os alunos do treinamento Escritores Independentes. E durante a semana eu vi que tinham algumas pessoas interessadas em um treinamento avançado. E eu tenho o maior e mais completo treinamento para escritores independentes do Brasil, que é um curso completo com todo o passo a passo, desde o processo de inspiração até a escrita, até a publicação, divulgação e marketing do seu livro.
Tudo isso que eu tô te passando aqui é só a base desse treinamento Escritores Independentes, onde cada uma dessas etapas, segredos e pilares são explorados muito mais a fundo. E eu dou um acompanhamento pessoalmente a todos os alunos para te destravar exatamente na sua dificuldade e potencializar ainda mais os seus resultados. Mas não é sobre o treinamento que eu quero falar agora. Mais pra frente eu vou falar sobre ele. Você aprendeu nessa aula de hoje que é possível publicar o seu livro sem editora. É técnica e você também consegue. Só que agora você deve estar aí pensando: beleza, Marina, entendi as etapas, entendi que isso também é para mim, mas como eu faço para executar tudo isso? Qual é exatamente o passo a passo para eu destravar, para escrever e publicar o meu livro sem editora? Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou te apresentar um mapa definitivo para você escrever e publicar o seu livro sem editora e saber como implementar tudo isso que você está aprendendo aqui, saber escrever um livro interessante e envolvente, usando as técnicas certas de escrita, conhecer todo o passo a passo completo da publicação independente, fazendo você mesmo a sua publicação sem precisar contratar ninguém. E essa é a aula mais importante de todas e você não pode perder por nada. Agora eu quero te convidar a deixar aqui o seu comentário aqui embaixo, que na próxima aula eu vou responder as maiores dúvidas dessa semana. Então a gente se vê na próxima aula. Meu nome é Thiago, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, desde novo aí escrevendo um livro, que é esse livro aqui que eu tenho aqui do lado. Esse aqui, e na verdade eu já tinha publicado ele já antes de entrar no curso. Só que enfim, a editora me deu um pote legalzinho, e aí eu pensei, putz, eu vou largar dessa editora e vou republicar ele da forma independente. E aí foi onde eu conheci a Marina, e aí eu fui atrás para poder publicar. Comecei quando eu tinha 14 anos, demorei um monte para terminar. Quando eu terminei, eu falei, tá bom, ok. E agora, o que eu faço? Né? Aí eu fiquei imaginando, bom, as minhas influências, as pessoas que eu leio o livro, elas geralmente procuram uma editora e tudo mais, então eu pensei, acho que eu vou seguir o mesmo caminho, né? Vai que é assim que funciona para poder fazer sucesso e tudo mais, né? E não, né? Não tem nada a ver. No final de tudo, a gente procura essas coisas e acaba se frustrando, porque não é um caminho, principalmente para quem está começando, não é um caminho muito bom, porque a editora vai te ver muito mais como um possível cliente, digamos. Então, tu vai comprar deles o serviço, eles vão fazer todo o serviço de diagramação, às vezes até... A minha editora não fez o serviço tão bem feito assim, demoraram um monte pra fazer. Enfim, eles vão fazer todo esse processo, mas depois eles te largam e o resto é tu que faz, e tu acaba gastando uma grana que não precisava ter gastado. E aí, no final de tudo, eu pensei, não, então eu vou seguir no caminho independente, custo menor, e eu consegui fazer coisas com esse livro que no outro eu não fiz. Então eu olhava para a diagramação e falava do outro livro, nossa, isso aqui não tá legal, a letra do livro não tá do jeito como eu quero. Aí eu fui lá e eu mesmo fiz a minha diagramação. E eu fiz a lombada, que antes a lombada era toda meio feia, então eu pude fazer tudo sozinho. E agora, enfim, eu tô fazendo as minhas coisas sem precisar me prender a alguém, a algum editor e tudo mais. Agora eu vou poder fazer as coisas tudo sozinho. Inclusive eu lancei um conto, que é o mesmo universo desse livro. Então são várias coisas que eu tô podendo fazer sem precisar me preocupar com nada, sem precisar me encher o saco e ainda gastar dinheiro. Então assim, é 10 vezes melhor publicar independente. Ele elogiou tanto o curso que eu falei, não, preciso comprar isso aqui. Não tem como. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. A Marina, ela te puxa pelo braço e vai te arrastando até tu conseguir concluir aquilo que tu quer. Então é isso aí. Não é aquele negócio, a expectativa podia ser essa e supera, assim.